Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, que bom ter você aqui em mais um vídeo desse canal. Vamos testar um pouco dos seus conhecimentos bíblicos e no final do vídeo coloque nos comentários quantas perguntas você acertou. Não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal. Pronto para começar? Qual desses era obrigado a cobrir o bigode? O necromante, o escriba, o agoureiro ou o leproso? A resposta correta, o leproso. As vestes do leproso em que está a praga serão rasgadas e os seus cabelos serão desgrenhados. Cobrirá o bigode e clamará: imundo, imundo. Levítico capítulo 13, versículo 45. Qual profeta fala de uma praga em que nas pessoas apodrece os olhos e a língua? Sofonias, Ageu, Zacarias ou Ezequiel? A resposta correta, Zacarias. Esta será a praga com que o Senhor ferirá todos os povos que guerrearem contra Jerusalém. A sua carne se apodrecerá, estando eles de pé. Apodrece-lhes-ão os olhos nas suas órbitas, e lhes apodrecerá a língua na boca. Zacarias capítulo 14, versículo 12. Qual é o nome da mãe de Zebulon? Bila, Lia, Zilpa ou Raquel? A resposta correta, Lia. Elia, tendo concebido outra vez, deu a Jacó o sexto filho e disse: Deus me concedeu excelente dote, desta vez permanecerá comigo meu marido, porque lhe dei 6 filhos, e lhe chamou Zebulon. Gênesis capítulo 30, versículos 19 e 20. Quem a Bíblia diz que foi pior que todos os reis de Israel? Acabe, Jotão, Saul ou Roboão? A resposta correta, Acabe. Levantou um altar a Baal, na casa de Baal que edificaram em Samaria. Também Acabe fez um poste ídolo, de maneira que cometeu mais abominações para irritar ao Senhor, Deus de Israel, do que todos os reis de Israel que foram antes dele. 1 Reis capítulo 16, versículos 32 e 33. Quem foi constituído profeta antes de nascer? Jeremias, Ezequiel, Isaías ou Elias? A resposta correta, Jeremias. Antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. E antes que saísses da madre te consagrei e te constituí profeta às nações. Jeremias capítulo 1, versículo 5. Qual era a função de Raquel? Agricultora, pastora, costureira ou profetisa? A resposta correta, pastora. Falava-lhes ainda quando chegou Raquel com as ovelhas de seu pai, porque era pastora. Gênesis capítulo 29, versículo 9. Qual era o nome da esposa de Moisés que ajudou a circuncidar seu filho? Mical, Zípora, Rebeca ou Azenate? A resposta correta, Zípora.
Então Zípora tomou uma pedra aguda, cortou o prepúcio de seu filho, lançou aos pés de Moisés e lhe disse: sem dúvida tu és para mim esposo sanguinário. Êxodo capítulo 4, versículo 25. Qual foi a grande festa que o rei Josias ordenou que fosse comemorada? Purim, Páscoa, Pentecostes ou Tabernáculo? A resposta correta, Páscoa. Corria o ano 18º do rei Josias, quando esta Páscoa se celebrou o Senhor em Jerusalém. Segundo Reis, capítulo 23, versículo 23. Quem era o pai de Saul, o primeiro rei de Israel? Roboão, Benjamim, Quis ou Jessé? A resposta correta, Quis. Havia um homem de Benjamim cujo nome era Quis, filho de Abiel, filho de Zerô, filho de Becorate, filho de Afias, benjamita, homem de bens. Tinha ele um filho cujo nome era Saul, moço e tão belo, que entre os filhos de Israel não havia outro mais belo do que ele. Desde os ombros para cima sobressaía todo o povo. 1 Samuel capítulo 9, versículos 1 e 2. Qual é o nome do pai de Caleb? Arã, Paute, Jefoné ou Adonias? A resposta correta, Jefoné. Da tribo de Judá, Caleb, filho de Jefoné. Números capítulo 13, versículo 6. Quais foram os filhos de Arão que foram consumidos por terem trazido fogo estranho perante o Senhor? Nadab e Abiú, Ofni e Finéias, Nadab e Itamar ou Eleazar e Abiú? A resposta correta, Nadab e Abiú. Nadab e Abiú, filhos de Arão, tomaram cada um seu incensário e puseram neles fogo, e sobre este incenso, e trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor, o que lhes não ordenara. Então saiu fogo de adiante do Senhor e os consumiu, e morreram perante o Senhor. Levítico capítulo 10, versículos 1 e 2. Quantos dias a água permaneceu cobrindo a terra após o dilúvio? 30 dias, 100 dias, 120 dias ou 150 dias? A resposta correta, 150 dias. E as águas durante 150 dias predominaram sobre a terra. Gênesis capítulo 7, versículo 24. Enquanto Jacó fugia para Arã, Esaú foi habitar em que monte? Horebe, Sinai, Seir ou Carmelo? A resposta correta, Seir. Então Esaú, que é Edom, habitou no monte Seir. Gênesis capítulo 36, versículo 8. Qual era a cidade dos irmãos Lázaro, Marta e Maria? Betânia, Nazaré, Belém ou Galileia? A resposta correta, Betânia. Estava enfermo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. João capítulo 11, versículo 1. Quantos cavaleiros possuía o exército do rei Salomão? 10.000 cavaleiros, 12.000 cavaleiros, 15.000 cavaleiros ou 40.000 cavaleiros?
A resposta correta, 12 mil cavaleiros. Também ajuntou Salomão carros e cavaleiros, tinha 1.400 carros e 12 mil cavalarianos, que distribuiu as cidades para os carros e junto ao rei em Jerusalém. 1 Reis capítulo 10, versículo 26. E aí, quantas perguntas você acertou? Deixa sua resposta aqui nos comentários. E para você que ficou aqui até o final, fica aqui meu muito obrigado e até o próximo vídeo. Que Deus abençoe a sua vida.